Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula, certo? E vamos fazer algumas questões aqui relacionadas àquelas aulas de movimento uniforme. Questões bem básicas, vamos começar por essa daqui. A questão é P16. Então, uma bola de golfe obedece à função horária do espaço dada por S é igual a 30 menos 5t em metros e em segundos, em movimento uniforme em decorrência de uma tacada. Ele deu esse esqueminha aqui, ó, a trajetória, o movimento aqui da bola de golfe, posição inicial. Então, determine, letra A posição da bola no instante de 2 segundos. Então, qual vai ser a posição dessa bola que parte da posição 30 metros, decorridos 2 segundos? Letra B, o instante em que ela passa pela origem dos espaços, ou seja, a origem dos espaços, o marco inicial da trajetória é o ponto zero, ok? Então, quanto ela vai gastar para chegar, até a origem dos espaços, beleza? Ele deu, ó, essa formulazinha aqui, ó, ele disse que a posição final é igual a 30 menos 5t. Galera, ele falou em movimento uniforme. Então, para movimento uniforme nós temos, ó, sempre velocidade constante e essa fórmula do sorvete, beleza? Então aqui nós temos a posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Nesse caso aqui, a gente percebe a semelhança da fórmula que ele nos deu, ó. O que é que tem de diferente aqui? Posição final é igual, posição inicial, no caso é 30. Ele deu na própria fórmula. O sinal aqui é contrário. Que da fórmula é positivo, aqui é negativo. Por quê? Por que é negativo? Porque, ó, ao observar que o movimento dessa bola é contrário ao sentido da trajetória. Enquanto a trajetória, o sentido positivo é para a direita, o movimento dessa bola de golfe é para a esquerda. Como o movimento é contrário, como o sentido do movimento é contrário ao sentido da trajetória, ao sentido positivo da trajetória, então nós vamos ter uma velocidade negativa. Para uma velocidade negativa, nós vamos ter o movimento retrógrado. Ok? Então, a gente precisa saber que essa velocidade é menos 5, como as unidades estão em metros por segundo, Então, menos 5 metros por segundo. Esse menos, agora você sabe por quê, Por causa do sentido do movimento que é contrário ao sentido positivo da trajetória. Beleza? Então, nós temos a posição inicial, a velocidade. Ok? Na própria fórmula aqui, ó, a gente já colhe essas informações. E para facilitar, ele ainda fez esse esqueminha. Então, a letra B, a letra A, vamos lá, letra A. Vamos resolver a letra A. A posição da bola no instante de 2 segundos. Então, ao passar 2 segundos, vamos ter qual posição? Então, a posição final vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ele deu que para esse movimento nós temos S é igual a 30 menos 5t. Beleza? Então, para um instante de 2 segundos, qual vai ser a posição final? A posição final vai ser igual a, para um instante de 2 segundos, qual vai ser a posição final? A posição final, deixa eu procurar aqui um cantinho. A posição final vai ser igual a 30 menos o 5 vezes o 2 segundos. Ok? Posição final, se você faz 30 menos 5, você erra a questão. Por quê? Matemática básica. Primeiro se resolve a multiplicação e divisão para depois se resolver
a adição ou subtração. Então, primeiro vem a multiplicação. Ficar 30 menos 5 vezes 2 dá 10. Então, 30 menos 10, 20 metros. Então, essa bola de golfe, ela chegou à posição de 20 metros, decorridos 2 segundos, ok? Vamos para a próxima letrinha. Letra B. Na letra B, nós vamos ter a seguinte pergunta: o instante em que ela passa pela origem dos espaços. Quer saber o instante, ou seja, o tempo final. Como a gente começou aqui do tempo zero, né, 0 segundos, então nós podemos chamar de tempo final ou então de tempo decorrido, ok? Porque a gente partiu do instante zero. Então, o instante em que ela passa pela origem dos espaços. A origem dos espaços, ou marca inicial da trajetória, é o ponto zero da trajetória. 0 metro porque ele deu a unidade em metro. Ok? Então, vamos lá. Ele quer saber o instante em que ela passa pela origem dos espaços. Ele deu a formulazinha. Ok? Quer saber o tempo? Quando essa posição final aqui, ó, é 0 metros. Então é só substituir. A gente quer encontrar o tempo, então nós precisamos isolar aqui essa incógnita, deixar ela sozinha em um membro. Vamos pegar aqui, ó, esse termo e levar para o primeiro membro. A gente troca o sinal, ele está negativo, fica positivo, é igual, baixo 30, o 0 a gente vai levar para o segundo membro, troca o sinal, ele está positivo, fica negativo, 30 menos 0, 30, ok? O 5 está multiplicando o t, então nós vamos levar ele para o segundo membro dividindo. Então, o tempo vai ser igual, 30 sobre 5 vai dar 6 segundos, ok? Então, resolvida a letra B, questão bem básica, galera. Agora, vamos para a questão que vai envolver mais conceitos aí, envolve gráficos e também alguns conceitos de movimento uniforme. Essa é a questão EP 23. Galera, então vamos começar traduzindo aqui essa questão. Um gato caminha no quintal em movimento retilíneo. A sua trajetória no decorrer do tempo está representada no gráfico abaixo. Então, o movimento do gato está representado por esse gráfico aqui. Se o gato continuar andando no mesmo ritmo, em linha reta, até o instante de 15 segundos, a distância total percorrida por ele desde o instante de 0 segundos será igual a. Então, olha só, ele quer a distância percorrida por esse gato, partindo do instante de 0 segundos até o instante final de 15 segundos, ok? Beleza? A gente sabe que... Por que eu vou colocar logo um movimento uniforme aqui? Gente, se a gente olha para esse gráfico, a gente vê uma reta, ok? Mas para quem é mais exigente, pode dizer, não tem como provar que isso é uma reta. O enunciado diz aqui, ó, que esse gato ele vai continuar andando no mesmo ritmo. Isso quer dizer que a velocidade dele vai ser constante ao decorrer do tempo. Então, se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Logo, o gráfico que representa o movimento uniforme vai ser sempre uma reta, ok? Porque no movimento uniforme nós temos essa fórmula aqui, ó. E isso é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau sempre vai ser representada por uma reta.
Porque o coeficiente angular, o A, que é representado aqui no movimento uniforme pela velocidade, é uma constante, ok? Beleza? Então, revisando aí. Olha só, então a gente já sabe que é movimento uniforme, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Beleza? Ele que é a distância percorrida, a gente tem um tempo inicial, tempo final. Então, nesse caso aqui, o tempo é de 15 segundos. A gente não tem a velocidade. A gente tem a posição inicial. Bem, quando o tempo for de 0 segundos, a posição inicial para o tempo de 0 segundos é de 1 metro. Então, nós temos a posição inicial, é 1 metro. Temos a posição final. Bem, para o tempo de 15 segundos, nós não temos aqui a representação do tempo em 15 segundos. Logo, nós não vamos ter a posição final para o tempo de 15 segundos. Ok? O que é que a gente vai fazer? Bem, como ele deu o gráfico, e esse gráfico ele nos fornece alguns dados, a gente vai interpretar melhor esse gráfico. A gente vai colher as informações, os dados que ele nos deu nesse gráfico. Então, galera, quando é questão de gráfico, a gente vai primeiro fazer o seguinte. No eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, nós temos a representação aqui da posição. A unidade da posição aqui é metro, ok? No eixo das abscissas, o eixo horizontal, nós vamos ter aqui o tempo, ok? Unidade de tempo aqui, segundos, beleza? Então, olha só, nesse gráfico, analisando o eixo horizontal, o eixo do tempo, quando o tempo for de 0 segundos, quando o tempo inicial for de 0 segundos, nós vamos ter aqui a sua correspondente aqui, ó, 1 metro. Ou seja, a posição inicial vai ser de 1 metro. Beleza? Quando o tempo for de 9 segundos, ou seja, o tempo final, nesse caso, for de 9 segundos, nós vamos ter a posição correspondente aqui, a posição final correspondente, a posição final de 4 metros, ok? Então, nós temos esses dados aqui, vamos agora calcular, usando a fórmula do movimento uniforme, porque a velocidade nesse caso é uma constante, o gráfico é uma reta, beleza? Então, para a posição final, que é essa aqui, igual a posição inicial, que é isso, mais a velocidade. Por que mais? Porque o gráfico é uma reta crescenta. O coeficiente angular aqui é maior do que zero, é positivo. Para uma reta crescente, o coeficiente angular, a função é crescente, o coeficiente angular é positivo. Como o coeficiente angular ele corresponde à velocidade aqui no movimento uniforme, então a velocidade é positiva, logo o movimento é progressivo. Logo nós vamos ter aqui, ó, o mais nessa forma, beleza? Se você tiver dúvida, você pode assistir a aula de gráficos de movimento uniforme. Então, para o tempo de quantos segundos? Bem, para uma posição final de 4 metros, nós vamos ter o tempo de 9 segundos. Que partimos aqui do tempo de 0 segundos, beleza? Então, vamos ter que isolar essa velocidade. Então vai ficar 9V é igual, esse 1 que está positivo vai passar para o outro membro, vai ficar menos 1, ok? Isso é aula de matemática básica. Se você tiver dúvida, você tem que estudar um pouco a matemática básica, certo? Para trabalhar aqui com essas equações. Vamos lá, então. 9V vai ser igual, 4 menos 1, 3. O 9 está multiplicando, vai passar para o outro membro, dividindo. Então, nós vamos ter isso daqui. Simplificando essa fração, deixa eu ver aqui, está saindo. Simplificando essa fração por 3, ou seja, se a gente dividir o que está em cima e o que está embaixo por 3, vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, a velocidade é 1/3 metros por segundo.
E vou deixar como está, porque se a gente transformar aqui, fizer essa divisão, transformar em um número decimal, vamos chegar a uma dízima periódica e vai ser mais trabalhosa a questão. Então vamos manter aqui essa fração, beleza? Gente, então vamos lá, olha só, 1/3 é a velocidade. Encontramos a velocidade. Então agora nós vamos ter, ó, a velocidade é igual a 1/3 metros por segundo. A posição final é o que podemos encontrar quando o tempo, a variação do tempo foi igual a 15 segundos, que é o que ele quer aqui, ó. De 0 a 15 segundos, nós vamos ter uma variação de 15 segundos. E a posição inicial a gente já sabe, né? Que é 1 metro. Beleza? Então ele quer saber a distância percorrida, mas para encontrar a distância percorrida, vamos ter que calcular primeiro a posição final. Então, utilizando a fórmula, vamos ter isso. Posição final, quem é? Quando o tempo for de 15 segundos, a posição é de 1 metro e a velocidade a gente acaba de encontrar que é 1/3. Então, a posição final vai ser igual a 1 mais 1/3 vezes 15. Primeiro vem a multiplicação para depois vir a adição. Então, posição final, 1 mais 1 vezes 15, 3 vezes 1. 15 sobre 3. Então, a posição final vai ser igual. 15 sobre 3 vai ser 5. Então, a posição final vai ser 6 metros. Aí você vem aqui na alternativa C, marca a alternativa C e erra a questão. Por quê? Porque a posição final, nesse caso aqui, vai ser diferente da distância percorrida. Ele não pediu a posição final, ele pediu a distância percorrida. E nem sempre a distância percorrida vai ser igual à posição final. Olha só, se eu tenho aqui, ó, a posição inicial de um corpo igual a 0, e a posição final dele igual a 10, 0 metros, 10 metros. Ok? Então, a distância percorrida vai ser tudo isso aqui, ó. Do ponto de partida, que é a posição inicial, ao ponto de chegada, que é a posição final. Então, a distância percorrida vai ser 5 metros, porque eu faço a variação do espaço, posição final menos posição inicial. Variação do espaço aqui vai ser 10 menos 0, vai dar 5 metros. Nesse caso aqui, ó, quando a posição inicial foi 0 metros, foi a origem dos espaços, o marco inicial da trajetória. Então, a distância percorrida coincidiu com o valor da posição final. Mas, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui, ó, uma posição inicial igual a 1 metro, uma posição final igual a 6 metros. A distância percorrida vai ser tudo isso aqui, o ponto de partida ao ponto de chegada, ok? Então, a distância percorrida vai ser igual à variação do espaço, que é posição final menos posição inicial. Posição final é 6, menos a posição inicial, que é 1. Então, a variação do espaço vai ser igual a 5 metros. Nesse caso, a distância percorrida, que é igual à variação do espaço, é igual a 5 metros. Percebe que para essa questão aqui, nós temos uma distância percorrida diferente da posição final, ok? Porque nem sempre a distância percorrida vai ser igual à posição final, como nesse caso. Então, a resposta correta é a letra B, 5 metros, ok? Então, valeu, galerinha, e até a próxima.